Bom, a gente está começando mais um Liderança e Inovação aqui no Grupo Jovem Pan. E hoje eu tenho o privilégio de conversar, na minha opinião, com uma das marcas que eu chamaria aqui de Love Brand, né? Vocês sabem que eu não sou muito de falar títulos, né? Palavras, expressões em inglês, mas nesse caso é uma Love Brand definitivamente, porque é uma marca que, apesar de não ser brasileira, ela está na alma de cada um de nós brasileiros, inclusive na minha. Já já vocês vão entender o que é. E eu reforço a você que está nos assistindo que hoje o nosso Liderança e Inovação é distribuído em todo o Grupo Jovem Pan, né? No Panflix, nas FMs, nas AMs, nos ambientes digitais, enfim, em todos os lugares para que vocês tenham aí todo esse conteúdo que no final do dia, como eu sempre digo, visa a inspirar empresários, universitários, executivos, controladores, enfim, todo mundo corporativo desse país que eu acredito e sigo acreditando muito. Mas voltando ao nosso entrevistado, a gente hoje vai conversar com o nosso Rodrigo Capuruso. O Rodrigo é CEO da Volkswagen Financial Services. Rodrigo, prazerzaço te receber aqui e também prazerzaço em saber que você é guitarrista, né, Rodrigo? Pois é, Luiz. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Maravilha, é muito bom estar aqui com seus espectadores. Que bom. Nós vamos falar um pouquinho disso também, né? Como é que eu terminei fazendo o que eu tô fazendo. Deu errado na música, inclusive. Deu errado, mas deu certo, a gente continua amando. Né? Deu errado, mas deu certo. A gente continua amando o que gosta, que eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que ter na vida, né? Que é certamente. Até porque no trabalho a gente passa boa parte do tempo da gente. Né? Pois é isso, né? Exato. Tem que amar o que faz. Rodrigo, a gente gosta, né, de sempre no início do programa conhecer um pouco da história do nosso convidado. Até porque, como eu disse aqui nessa breve introdução, o espírito do nosso Liderança e Inovação é inspirar. E, obviamente, um executivo, né, do teu porte, do teu tamanho, CEO de uma companhia como a Volkswagen Financial Services, tem uma trajetória vencedora. Então, eu queria que você contasse rapidamente, né, um pouquinho da tua trajetória até você chegar à posição de CEO. Eu sei que você é formado em Contabilidade e Finanças pela Universidade de Minas Gerais, grande mineiro, aliás, já falamos sobre isso. Verdade. Falamos sobre Skank, falamos Jota Quest, Samuel e Skank, Rogerinho, Jota Quest, grande beijo, enfim, mineiraços também, turma boa. Mas sei também que você é especializado em negócios pela Northwestern University, não é isso? Isso aí. Kellogg School of Management. Então, conta um pouquinho da história para inspirar quem nos assiste aqui no nosso Liderança e Inovação, Rodrigo. Pô, tem muita conversa. Eu vou passar pela música, como você disse, né? Uma paixão. E também cresci ouvindo Samuel, Rogério. Você os conheceu, inclusive? Eu os conheci lá atrás, né? Fui fã, acompanhava os ensaios dele, foi muito bom. A época de colégio, festivais. Bom, como você disse, eu sou de Belo Horizonte. Comecei no Colégio Marista Dom Silvério, né? E nessa época de música também surgiu o esporte na vida, que fez, aliás, talvez tenha sido ali que eu tenha começado a gerir. Sem saber, né, jogando lá com 5, 6 anos de idade. Posso fazer uma observação? Claro. É engraçado que esporte e música, num certo sentido, tem a ver também com liderança empresarial, né? Sem dúvida. Porque é trabalho em equipe, porque é saber distribuir, tem muito a ver, né? Ganhar, perder, né? Perder. Quando me perguntam, e na verdade perder é muito mais do que ganhar, né? Porque você perde mais do que ganha. A realidade de um atleta é de derrota. Deixa eu, de novo nesse espírito do inspirar, né? Você sabe que eu considero um dos grandes pilares da força da economia americana, a importância que eles dão ao esporte. Sem dúvida. E a música também, sem dúvida. Porque isso tem a ver com exatamente o que você falou, né? Trabalho em equipe, né? Perder, ganhar, enfim. Mas vai lá. Começa aí, todas as vezes que eu vou falar de liderança, aliás, quando começou a sua experiência de liderança, eu brinco, aos 6 anos de idade, capitão no Olímpico Clube no futebol de salão, né? Eu comecei a ser capitão dos times de futebol de salão com 6 anos de idade. Eu acho que ali eu comecei a aprender um pouquinho, a assumir um pouco mais de responsabilidade. Eu era um cara tímido. Então hoje quando... Bom, mudou bem, né? Mudou bem. Mas vivi isso. Eu tive que viver com a minha timidez no colégio e a partir dessas experiências a enfrentar, jogando, tocando. Porque enfim, você enfrenta esses medos e vai vencendo. Todos os dias. Enfim, passando essa época, né, a infância, com o esporte, com música, eu fui então estudar, fazer ciências contábeis à época, e isso coincide, aos 19, 20 anos, eu comecei a trabalhar inicialmente na Samarco, na área de planejamento financeiro. Legal. E logo depois eu trabalhei numa grande consultoria, na PwC, onde eu fiquei 10 anos. Então,
Na PwC, em BH... A consultoria dá sempre uma base estrutural para o executivo. É duro, com certeza. É muito trabalho, muita dedicação. Dali, de fato, você aprende a lidar com as responsabilidades do dia a dia, se desafia. Enfim, a Price me trouxe para São Paulo, me levou em determinado momento para fora do Brasil também. Passei um tempo estudando, trabalhando fora. E aí, 10 anos depois, já com 30 anos e já morando em São Paulo, eu me junto, então, à Volkswagen Financial Services, à época o Banco Volkswagen, como diretor de finanças, como head de finanças. Isso 2009, 2010, naquela fase onde o Brasil estava pegando aquela Cristo Redentor decolando na capa da The Economist. Exatamente, eu brinco, né? A gente falava que a indústria, ela bateria facilmente 5 milhões de carros, e entregávamos 3 milhões. Você veja o que era, né? Então era um momento de estruturação do banco. Agora você, e eu sempre comento isso aqui, perdão te interromper, Rodrigo, mas você também acredita no risco, né? Porque você devia ter uma posição importante na PwC, mas você entendeu naquele momento que era importante mudar, era interessante mudar e muda. Quer dizer, risco também faz diferença para o crescimento do executivo. Aliás, tem uma regra da vida, né? De risco e retorno, né? Isso não é só na profissão, né? Tudo na vida, risco e retorno estão de mãos dadas. Grandes desafios, grandes riscos, grandes resultados. Exatamente. Eu tenho uma outra paixão e essa eu não vou tocar aqui, eu navego. E eu brinco, você veja, e eu brinco sempre, o meu vela? barco... Vela? Não, eu comecei com vela e fui para motor. Foi para motor. Mas é meio uma terapia e meu barco, ele tá aqui para navegar. Eu gosto de usar, inclusive, os ensinamentos da navegação para o dia a dia executivo. Mas a verdade é que, exato, essa época, eu vou deixar de ser consultor, vou passar a execução no momento de estruturação. Um desafio, né? Coloquei um desafio de transição, foi... como foi uma grande decisão entrar na PwC, sair daquela época e fazer a migração, foi uma grande decisão no momento que o banco estava crescendo. Eu fiquei nessa etapa quase 4 anos e depois desse período eu fui convidado a me juntar à matriz da Alemanha. Então foi um outro passo. Você chegou a trabalhar na Alemanha? Cheguei a trabalhar na matriz. Eu fui responsável pela área de finanças corporativas para a Europa. Então isso no final de 2013, início de 2014. Então mudei, eu brinco. Frankfurt? Não, fiquei em Braunschweig, perto de Wolfsburg. Tá 70, entre Hannover e Berlim, a sede do grupo, né? A sede do grupo é Wolfsburg, a sede do grupo financeiro é Braunschweig. Fui para Braunschweig, então, cuidar, como função de headquarters, cuidar de finanças corporativas para a Europa. Foram aí quase 1 ano e meio, quase 2 anos. E naquele momento, me fizeram outro convite de voltar ao Brasil como diretor de finanças da Volkswagen do Brasil. Aí da montadora aqui no país. E aí, a primeira vez que eu sujaria, eu brinco, né? Foi quando eu sujei meu rosto de graxa. Eu sempre fui consultor de mercado financeiro. Área financeirona, área financeira pura, eu vim de finanças, Então era um momento onde eu tocaria e entraria, viveria a economia real. No momento desafiador do grupo, final de 2015. Momento isso? Isso quando a gente passou pelas crises corporativas. Aí já depois de impeachment, né? Depois. O pré-impeachment, perdão, impeachment 16. A época que o grupo Volkswagen passou pela crise do diesel, exatamente no mês, eu cheguei no Brasil, exatamente naquela época. Então foi um momento... Mas crise é crescimento, né? Crise, eu brinco... Quer crescer, entra numa crise. Aquele foi o renascimento do grupo. Veja, aquele foi o renascimento. Tem coisas que provavelmente não existiriam hoje se a gente não tivesse passado pelo que passou de novo. A vida o indivíduo jamais seria bem sucedido se não tivesse falhado e falhado muito. Exato. Porque na falha cresce. É isso. Derrotas e vitórias. A gente tem que aprender a perder, aprender a levantar, e a gente vai. Voltei então, passei por essa experiência, mas depois de passar daquele período, eu me coloquei numa outra situação de desafio e fui trabalhar numa empresa de private equity. Você sai do grupo? Eu saio do grupo, isso no final de 16 e 17 e 18, eu fui então me aventurar em investidas de um grande fundo de private equity. Aqui no país. Uma investida do Pátria Investimentos. Tá bom. Com quem eu também tenho, enfim, ótima relação e grande admiração. Passado o período, eu recebi então no final de 18 um convite de retornar ao grupo, de novo para a Volkswagen Financial Services, dessa vez como líder da operação no Brasil. Num contexto diferente. Em 2018, final de 18. Um contexto de mudança de negócios, uma provocação que havia naquele momento, né? A gente
quer te trazer para olhar e ver como a gente pode fazer transformação de negócio. Então é isso, essa é a jornada que me trouxe até aqui nesses últimos 4 anos e meio, né? Passou como se fosse, parece que foi ontem. Deixa eu te perguntar um negócio, assim, porque, Rodrigo, é curioso, né? Eu comentei aqui na abertura, né? E eu queria que você comentasse isso. A Volkswagen, apesar de ter um nome alemão, porque Volkswagen, né? O nome é alemão, sim, né? Ela é, para boa parte dos brasileiros, uma empresa brasileiríssima. Com né? certeza. Na tua visão, e tudo bem, eu estou falando da marca-mãe, mas a marca-mãe está na Financial Services e, claro, está na montadora. A mesma família. Por que tem essa coisa assim tão brasileira de uma marca alemã? Cara, Luiz, essa é uma ótima provocação, né? A gente gosta de ouvir. É bonito, né? É bonito, né? Eu sempre brinco com os alemães que quando a gente consegue unir a cabeça alemã com o coração brasileiro, a gente tem um molho ali que não se compara, né? A razão e a emoção andando juntos, a gente tem sempre... quando conseguimos fazer, a gente normalmente tem sucesso. Primeiro, tem uma razão óbvia. A primeira marca, a primeira fábrica Volkswagen fora da Alemanha veio aqui para o Brasil. São 70 anos de presença do grupo. Né? Foi a primeira montadora? Não a primeira montadora. Quem foi a primeira? Boa pergunta. Eu não sei. Eu também não sei te dizer quem foi a primeira. Para mim era Volkswagen. Mas se não me engano, não somos os primeiros a produzir. Talvez Ford, não sei. Provavelmente. Não tenho certeza. Mas é a primeira fábrica da Volkswagen fora da Alemanha, que naquela época, então, era uma coisa super emblemática. Sem dúvida. O fato é que a história da Volkswagen na marca, ela se confundiu com a nossa história. Né? A história de vida, a história de vida, a nossa história de vida. Eu acho que talvez seja um dos maiores ativos do nosso grupo. Sem dúvida. Aqui é isso, todo mundo tem uma história com a Volkswagen de alguma forma. E normalmente isso essa dá uma história... campanha. Isso é o mote da nossa campanha, né? A retomada da Volkswagen do Brasil, a retomada e a comemoração de 70 anos, exatamente com essa celebração da vida da marca coincidindo com a nossa vida. Todo mundo tem uma história desse, sem dúvida, é um grande ativo. A gente se orgulha muito desse ativo e muito mais do que o passado, porque o passado a gente honra, né? Claro. O nosso grupo, e eu me orgulho hoje de liderar um braço, ele é comprometido com o Brasil no longo prazo, né? Nunca passou pela nossa cabeça deixar o Brasil. E, aliás, hoje a gente tem o consumidor percebe, claro. Percebe esse carinho, essa quase dedicação da companhia pelo país. Exato. Né? E hoje, Luiz, a gente tem uma outra combinação muito interessante. Se você pegar a Volkswagen do Brasil, uma montadora, se você pegar a Volkswagen Caminhões e Ônibus, e se você pegar a Volkswagen Financial Services, as três companhias, as três grandes, sim, elas são lideradas por brasileiros hoje. Isso é a primeira vez na história que isso acontece. Quer dizer, o Ciro com a Volkswagen do Brasil, Cortez liderando Volkswagen Caminhões e Ônibus para a América Latina e eu com serviços financeiros hoje para a América Latina também, para a América do Sul. Então, também o momento... Por aí a gente entende o compromisso, o mandato. Quer dizer, a gente não está aqui desde ontem, a gente está aqui há muito tempo, a gente está dando passos consistentes para construir um futuro para o nosso país, para os nossos consumidores, para os nossos times. A gente se orgulha muito disso, né? E carrega com responsabilidade. A gente percebe. Claro. E falando da Volkswagen Financial Services, Rodrigo, quais são exatamente as verticais de atuação da companhia? Como é que ela exatamente funciona? Você que é o líder da empresa. Os negócios da Volkswagen Financial Services hoje eles estão divididos em quatro grandes braços. É de 56 a companhia, 56, né? A gente tem quase a mesma idade. Financial Services. Tem quase a mesma idade que a montadora. Ela nasceu ali embaixo da montadora, quase a mesma época. Banco Volks. Ainda uma financiadora Volks, antes de virar o banco. Mas, enfim, o braço financeiro dedicado dentro da montadora até nascer o Banco Volkswagen. Obviamente, esse é o negócio tradicional, ainda é o maior negócio, esse é o clássico, é o incumbente no nosso Business Financial Service, o Banco Volkswagen e os negócios regulados, o Banco Volkswagen é um dos braços. Acompanhado de perto do Consórcio Nacional Volkswagen. Também uma marca super tradicional, presente, que passou também por uma renovação nesses últimos anos. Eu estava comentando aqui com o nosso Rodrigo, só comentando aqui com vocês, no nosso Liderança e Inovação. Enfim, como vocês sabem, eu acabei nascendo fora do país por acaso, mas quando meu pai volta para o Brasil, em 1969, 70, ele compra uma Brasília através do consórcio Volkswagen. Perfeito. Também presente na vida.
acabei não presente na vida. Também presente na vida. É isso aí. Então, esses são os negócios regulados. A gente tem uma corretora de seguros, então tem um braço de seguros, que a gente entrega produtos hoje. Os seguros Volkswagen, através dessa corretora, a gente não é uma seguradora, mas é uma corretora bastante presente. Que opera, eu imagino, com as seguradoras de uma maneira geral. Com seguradoras de maneira geral e com uma parceria muito forte hoje com a Porto Seguro. Legal. Construindo as melhores soluções de mobilidade em conjunto. Porto, deixa eu fazer o parênteses, não vou deixar. Porto, que é apresentador, aliás, grande beijo pro nosso Roberto Santos, pro nosso Marcos Loução. Porto, que é apresentadora do Blue Note São Paulo, que já falamos também no início do programa, guitarrista que você é, né? É, isso aí. Aliás, Roberto, um abraço para ele, outro grande amigo também. Ah, você conhece o Roberto? Claro, que fizemos a construção disso juntos. Roberto não toca nem canta, mas é um dos maiores admiradores que eu conheço, Roberto sabe, de música. Adora e conhece. Mas, por favor, seguindo na nossa aliás, do Rio de Janeiro também, né? Do Rio de Janeiro. Niterói, exatamente. A vista mais bonita. O último negócio que a gente desenvolveu e escalou nesses últimos 4 anos e meio são os negócios de serviços de mobilidade puro, que hoje são representados pela LM Mobilidade. São, então, negócios de gestão de frota e, ultimamente, os já, posso dizer, tradicionais carros por assinatura. Nós somos o primeiro grupo a lançar os programas de carro por assinatura branded, que a gente chama, né? O Volkswagen Sign and Drive. Nós começamos o Sign and Drive em 2020. E é muito inteligente, né, o carro por assinatura, né? Porque é uma comodidade imensa que você passa. É a entrega de mobilidade. Talvez aí venha aí da provocação de como entregar. A gente olhou lá em 2019 e falou, o nosso negócio está aqui no peito, né, está no coração. Volkswagen Financial Services, o nosso propósito é ser a chave da mobilidade, the key to mobility. Essa é a nossa provocação diária. Né? Então, se o cliente quer vir de A para B, a gente quer ter uma solução para que isso seja resolvido. Para que isso aconteça. Claro. E a gente, obviamente, entendeu que a solução ela é mais ampla, e foi materializada também com o negócio. E vem bem, Rodrigo, e tem muito vindo bem a questão do carro por assinatura? Luiz, assim, o crescimento ele é significativo. Os negócios de mobilidade hoje... hoje... tem um pouco também de mudar hábito, né? Claro. Porque o brasileiro tem uma coisa da posse, claro, né? A coisa da propriedade, né? Mas o carro é patrimônio. O carro é sonho, é patrimônio. Né? Então, isso está muito arraigado na alma do brasileiro, né? Claro. O que a gente quer construir hoje, a nossa ambição com o negócio de assinatura hoje, é trazer essa sensação e esse sentimento de realização e de propriedade, mas oferecendo a comodidade de um serviço completo. Você não precisa necessariamente de comprar, não precisa vender no futuro, não precisa de pagar imposto ou de pagar, fazer emplacamento. A gente cuida tudo disso com um único pagamento mensal de locação. Que enfim, é a tal da assinatura. De novo, se é propriedade, se é uso, se é frota, não importa. A gente quer ser capaz de entregar soluções. A comodidade é a solução que está sendo entregue. Perfeito. E continuamos entregando solução para os clientes. Então, esses são os negócios da Volkswagen Financial Services hoje. Isso. Falando aí dos últimos, vamos lá. É uma revolução, né, Rodrigo? 25 anos para cá. É uma revolução digital absurda, né? Quer dizer, eu costumo dizer aqui, inclusive, que trata-se, na minha visão, da maior revolução da espécie humana e crescendo, né? Muito maior que a Revolução Industrial, enfim, muito iluminismo, etc. Muito bem. Em que medida, quer dizer, essa revolução digital, essa revolução tecnológica afetou e contribuiu para os negócios da Volkswagen Financial Services? Significativamente, como você disse, né? Uma das provocações que a gente fazia lá no início de 19, quando eu comecei esse novo ciclo, era como a gente digitalizaria ainda mais a experiência e a vida do nosso consumidor. A gente sabe que o negócio de carros novos, ele é super regulamentado, ele passa ele tem um processo que é bem feito pelos concessionários. E a gente olhava, então... Que essencialmente são a base do negócio de vocês. São a base do negócio, é como a gente faz varejo. Claro. O nosso modelo de negócio acontece através da nossa rede. E são grandes parceiros de negócio, né? E a gente enxerga que pode fazer ainda muito mais. Mas a gente olhava e, nós temos que complementar a vida. A nossa vida é uma vida omni, né? Ela acontece no digital, ela acontece na experiência física. E cada vez mais, né, Rodrigo? Cada vez mais, o tempo todo. E é híbrido, a gente já via isso à época. E começamos, então, inicialmente a trabalhar os nossos processos, todos eles. Isso de quanto tempo para cá? Isso de 18 para cá. A mudar, quer dizer, a gente se provocava, o nosso processo tem que ser paperless, ele não pode ter papel envolvido, os contatos têm que acontecer através de todos os canais, inclusive do digital. Então ele começa no digital, termina no físico. E a gente no dia a dia tem que lidar com isso da melhor forma possível. Sem dúvida.
para oferecer a melhor experiência para o nosso cliente, que muda. As gerações mudam, cada geração tem o seu estilo, cada cliente tem o seu estilo Mas é de engraçado comunicação. que você usou, Rodrigo, uma palavra que eu adoro, que é provocar, né? Quer dizer, você que está estudando, você que é um empresário, você que é um executivo, se perguntar e se provocar é fundamental. Sem né? dúvida, sem dúvida. Quer crescer de verdade, se provoca, se pergunta. Sem dúvida, né? a gente tem que se reinventar todo dia. Hoje em dia, mais do que nunca, né? Mais do que nunca. Mas segue, por favor. Aliás, Luiz, eu vou usar uma provocação que a gente se fazia, que era aquela época, eu falei, olha, se a gente não fizer nada, em 10 anos, nosso modelo de negócio pode acabar. É tão simples. Eu vivi gravadora. Eu vivi gravadora. O negócio de gravadora chegou a acabar, entre aspas, depois se recuperou, porque as gravadoras, a certa altura, achavam que vendiam CD no final dos anos 90. Não vendiam música. Chega a Apple, faz a Apple Store e as gravadoras começam a ser atropeladas, a venda de CD desmonta. Porque não entenderam, inclusive, o que faziam de verdade, que era vender música, não CD, não formato físico. Fecha o parênteses. E ao mesmo tempo, a outra coisa mais louca, eu te falava, e isso eu acredito de fato, quem conseguir fazer a transição do negócio de mobilidade, o grupo que conseguir fazer, provavelmente será o maior grupo empresarial do mundo. Eu acredito nisso. Então, é uma confusão. Era uma confusão muito interessante. A gente lida com tecnologia, com matriz energética, com a necessidade de se mover, com a base da indústria numa cadeia supercentral, globalmente com marcas que são desejadas pelo mundo inteiro. Então, quando você combina tudo isso, tudo que está acontecendo no mundo passa pelo nosso grupo. O tempo inteiro. Exato. Ou vai ficar para trás. E essa foi um pouco da provocação que a gente fez. E começamos a trabalhar. Quando acontece a pandemia, e veja, eu espero que o que passamos por lá jamais se repita. Foi um momento em que a gente, de fato, lutou pela vida. Obviamente, os movimentos de digitalização se aceleraram. O que a gente discutia, falou, isso talvez se torne realidade. A pandemia que ninguém gostaria que tivesse acontecido, inclusive pelos óbitos, só no Brasil quase 700 mil pessoas, enfim, uma tragédia. Mas a verdade, e essa é a verdade, quer dizer, existem legados a partir da pandemia, né? Porque esse grau de provocação se intensificou num nível absurdo. Perfeito. Né? A digitalização daí passou a ser a necessidade do dia seguinte. Ponto. Né? E com isso, a gente passou a aproveitar da tecnologia não mais como enabler, mas como produto. Eu acho que talvez esse seja, inclusive, o grande desafio. Shift, né? Falou, peraí, tecnologia não é só uma coisa que nos permite entregar o nosso serviço, o nosso produto. Na verdade, tecnologia é parte integrante do nosso produto. Intrínseca. Intrínseca. Se você pegar o Sign and Drive, por exemplo, a experiência de contratação toda ela acontece digitalmente. São 6 ou 7 passos que você tem seu carro, seu contrato assinado. Ponto. Para receber na rede. E aí a etapa final ela é física. A comodidade é impressionante. Você está ali presente, está vendo, e, enfim, a gente investirá cada vez mais em tecnologia, em inteligência, para ter a mobilidade como parte presente. Qualquer que seja a necessidade. E não paramos. O movimento de digitalização ele vai ser. Agora chegando a inteligência artificial. Sem dúvida. Serão outros dilemas que a gente tem à frente, sem dúvida. E o braço de gestão de frotas, né? LM Frotas, como é que funciona na Volkswagen Financial Services? Esse é um braço que a gente... um produto também interessantíssimo. Demais, se orgulha muito. Veja, quando a gente começou a jornada desde a criação, saímos de um negócio orgânico, fechamos o primeiro ano com 1.800 carros, vamos terminar esse ano com provavelmente 80 mil carros em frota, com parte relevante do nosso período? Isso em 4 anos e meio. Não é nada, né? Se você parar para pensar, com uma pandemia no meio, inclusive. Com a pandemia no meio, enfim. De fato, ali a gente está lidando com a necessidade não só do presente, mas também do futuro do cliente. Hoje, isso. Através desse braço, a gente entrega a solução completa de mobilidade para as pessoas físicas, nos canais de assinatura, para as pessoas jurídicas, através dos nossos carros. Em solução de frota, é um negócio que... É o quê? VolkswagenFinancialService.com.br? Como é que as pessoas acessam? lmmobilidade.com.br. lmmobilidade.com.br. Mas para todos os canais branded, a gente tem a nossa própria identidade. Então você vai ter o VW Sign and Drive. Para ser atendido pelo VW Sign and Drive. Você vai ter o Audi Signature para ser atendido pelo canal de assinatura. Vocês são o back-office, você dá o frame. Esse business é nosso. E a gente faz isso em parceria com as marcas. É um white label para outras marcas. Você vai ter o VW Truck Rental
porque nós temos hoje um programa de locação de caminhão, super inclusivo, inclusive, que vai permitir no futuro que a gente acesse o caminhoneiro, vai permitir que a gente renove frota no Brasil através de programas como esse. Então, enfim, esse é um braço que cresce, a penetração, eu vou te dar um pouco de número. Em países desenvolvidos, o percentual de frota corporativa gerido por gestores profissionais de frota, ele gira entre 25% até 60%. Estamos falando da Alemanha, Estados Unidos, França, Inglaterra. Estamos falando de Holanda, que é o mais envolvido, Alemanha, Estados Unidos. Topo da pirâmide. Topo da pirâmide. Holanda é o mais envolvido, é um país super desenvolvido, aliás, em mobilidade, em uso, para tudo, né? Quando você pega Brasil, e aí os números vão variar, a gente está falando de 10% a 12% só de penetração. Então, veja, o Brasil ele é subpenetrado em frota profissional. E quando a gente olha para a quantidade de veículos por habitante, obviamente a gente tem um gap gigante. E, portanto, uma oportunidade de crescimento imensa. E por isso você entende, porque a gente acredita tanto no nosso país, a gente trabalha tanto para desenvolver negócios. Esse é um business que a gente acha que vai crescer muito, temos espaço, temos excelentes competidores e temos aí clientes... Que é bom, é sempre bom, competição boa, é espetacular. Competição muda a nossa vida também. E clientes que a gente tem certeza que serão bem... A gente se desafia também a atender bem os nossos clientes no futuro, também com a LM no centro do negócio sempre, né, Rodrigo? Aprendemos com isso. A gente falava também sobre isso, né? Pouco antes aqui da gente iniciar essa excepcional conversa, a gente falava sobre a Kombi, né? Quer dizer, que é um outro grande ícone desse país. E recentemente, quer dizer, ela põe recentemente nisso, há pouco, né? Aí a marca Volks lança essa campanha com um nível de projeção, com um nível de buzz absolutamente brilhante, né? Convidando, chamando Elis, trazendo Elis de volta para cantar junto com Maria Rita, né, naquele comercial que é absolutamente brilhante. Você me comentava, inclusive, que 3 meses antes da campanha já tinha visto e se emocionou. Consigo, perfeito. Enfim, quais são os resultados dessa campanha com esse nível? Na minha visão, eu sou publicitário por formação, Rodrigo, me formei lá no início dos anos 80. Não conheço uma campanha nesse país com o nível de reverberação que a campanha de vocês com o Elis, com o Kombi, com Maria Rita teve. Os resultados já estão pintando. Como é que está sendo isso para a marca? Bom, eu sou obrigado a concordar com você, né? Eu acho que... Por acaso. Eu acho que a gente ali se reconhece como a Love Brand, a gente consegue entender que Elis, que música, que a Volkswagen são parte da nossa vida. Fortalece, inclusive, esse vínculo, né, com o país. Sem dúvida. E a gente, enfim, se emocionou junto e eu acho que é outro voto de compromisso ao comemorar 70 anos, mas é de pensar nos próximos 70, 100, 200 que estaremos aqui. Essa comemoração, ela coincide com lançamentos de veículos elétricos da marca Volkswagen no Brasil, hoje feitos exclusivamente através do nosso Sign and Drive. Então, junto com a campanha, a Volkswagen está trazendo o ID4, que é o primeiro, é um SUV líder, lindo, na Europa. Ele é híbrido ou 100% ele é 100% elétrico? 100% elétrico. E traz o ID Bus, a nova Kombi elétrica também para o Brasil, em parceria com a Volkswagen Financial Services, exclusivamente através do programa Sign and Drive. Vou me candidatar, hein? Não, por favor, será um prazer te servir. Então, veja, a gente traz os carros, parte da nossa vida, a nossa Love Brand, reconhecida em um modelo de negócio contemporâneo, oferecendo mobilidade, oferecendo acesso para o nosso cliente, mais uma vez, com sustentabilidade, com mobilidade elétrica. Então, de novo, estamos aqui falando do passado, nos emocionando, mas sem dúvida tocando no futuro, com novos modelos de negócio, com eletrificação, com sustentabilidade aqui no Brasil. A gente está muito orgulhoso e todos nós com a responsabilidade de tocarmos isso adiante, né? Executivos do grupo. Rodrigo, a gente está falando de Elis, portanto a gente está falando de arte, a gente está falando de música, né? E vocês, Volkswagen Financial Services, têm aí nos últimos anos, isso é muito importante, e eu posso te garantir, Rodrigo, eu que trabalho há muitos anos com arte, cultura e entretenimento, já vão lá 34 anos, não há no mundo, um país com uma conexão maior, né, com arte, cultura, música, etc. E vocês têm sido grandes investidores nesse lugar, sim, né? Sim. De espetáculos musicais, enfim, de arte, de cultura. Como é que é o pensamento de vocês nesse sentido? Quer dizer,
investir em cultura do nosso país é importante, Rodrigo? Sem dúvida. Cultura através da Volkswagen Financial Services e educação através da Fundação Volkswagen sempre foram pilares básicos, fundamentais para nós, e a gente sempre entendeu que parte da nossa missão também era devolver para a sociedade. Que é isso, né, Rodrigo? É isso. Você está tendo dividendos na sociedade, que você retorne também parte. Invista na sociedade. Né? Sem dúvida. Né? Sem dúvida. A gente evoluiu bastante com a nossa mentalidade ESG nos últimos anos. Era uma pergunta que eu ia te fazer. Até antes, sustentabilidade hoje é um pilar estratégico da Volkswagen Financial Services. Está lá estrategicamente com KPIs, Até porque o mundo não vai existir se as pessoas não começarem a ter esse pensamento, ponto. E eu acho que a conclusão é bem essa, né, Luiz? A gente, se eu brinco, né, simplesmente entendeu que a nossa função como organização, como executivos, vai além do que só prestar bons serviços às empresas e aos nossos stakeholders. Né? A gente tem que investir na sociedade que a gente está e, obviamente, produzimos, vendemos mobilidade. Então, a gente também impacta o meio ambiente, a gente tem, então, que cumprir o nosso papel de resgatar. E, no Brasil, especialmente, a gente não tem que ser carbono neutro, a gente tem que ser carbono positivo. Essa economia, o contrário, quer dizer, o negócio de carbono aqui ele tem que ser um dos negócios, será, acredito, mais lucrativos do Brasil. Isso aqui no programa, não é ser negativo, é o contrário. Claro, é ir além, claro, é o futuro. É pensar, por exemplo, no carro híbrido a etanol, quer dizer, a gente tem o agronegócio, enfim, tem várias cadeias de valor geradas aqui, temos que vender isso para fora. A nossa cabeça, então, a partir do desenvolvimento das estratégias de ESG em todos os itens, e com essa ideia, ou com essa visão de que nós temos que prestar, sim, serviços à sociedade, a gente tem intensificado esse tipo de investimento. Então, não só através do que fazemos historicamente com sucesso, como em programas de cultura, de música, de teatro, através de leis de incentivo, mas também através da fundação em programas de educação e em parcerias. Eu vou te dar um outro exemplo, o nosso querido e meu querido amigo Edu Lira, do Gerando Falcões. A gente tem feito... Colunista do Globo, figura exemplar. É um ser de luz, né? Eu brinco. O Edu será provavelmente o nosso primeiro Nobel. A gente tem uma série de iniciativas hoje em conjunto. Com ele, Edu. Com o Edu. Temos hoje uma favela 3D patrocinada com o Detal, com o Hackeri, com a Gerdau, juntos, Grupo Volkswagen, e investir na sociedade, tratar de forma responsável do nosso país, da nossa comunidade, do nosso futuro, a gente entende que é parte integrante do nosso negócio. O pensamento contemporâneo, do seu ponto de vista corporativo, está nesse lugar. Não são muitas empresas ainda que estão nesse nível de profundidade, mas a gente vai chegar lá. A gente está se desafiando, né? Eu te digo, uma empresa de mobilidade tem que tratar de mobilidade social também. Então não adianta. E o nosso país, que é um país que ainda é de subconsumo, né? Um cara que está vindo da classe dele tem que ter o nosso suporte para chegar na C, consumir mobilidade em classe. O cara da classe C tem que subir para B com o nosso suporte para consumir mobilidade e assim por diante. Então mobilidade social, no fim, para a gente é estratégia empresarial. A gente não está abraçando o árvore só. E que no final se reflete, inclusive, volta pro resultado. Claro, evidente. Isso é sustentabilidade de negócio. A gente está se desafiando. Luiz, a gente está aprendendo, sabe? Esse ponto a gente quer ser um pouco mineiro. A gente quer fazer e mostrar depois. Estamos aprendendo também. A gente vai errar, né? Vamos consertar, vamos tentar acertar. Mas para crescer tem que errar. Isso, tem que perder para ganhar depois. Mas a gente olha com bastante ambição também na nossa função para a sociedade com as nossas estratégias ESG. Assim, eu vou te falar, Rodrigo, se deixar, a gente vai embora aqui durante 4 horas. Vai ser um prazer. É que a gente não pode. Então a gente está chegando no finalzinho. Tem sempre 3 perguntas que eu gosto de fazer. São perguntas breves, com respostas breves, mas que a gente considera muito importantes. A primeira, para você, o que é ser um líder em 2023? Você que é um líder nato, claro. Eu acho que a gente está no momento de servir. Os meus dilemas hoje eles estão muito relacionados à forma como eu devo servir ao meu entorno, servir ao meu time, servir ao meu país, ao meu acionista, aos meus investidores, aos meus clientes, aos meus parceiros de negócio. Isso é liderar, né? E a gente né? E é difícil, são várias formas diferentes. Você sabe, eu vou te fazer um comentário, eu te comentei, né? Eu durante muitos anos, quem me acompanha sabe,
Durante muitos anos eu fui um executivo de uma grande multinacional, que foi a Sony Music, gravadora, e eu entro em 1990 na companhia, egresso da Brahma à época já, sob a administração do Banco Garantia. Marcel Teles era o CEO da companhia, mas eu entro na Sony. História de craques. E vou para uma viagem em Nova York, e a gente estava num jantar, e o CEO global da época, da Sony Music, chamava Tommy Mottola, casado com a época com Mariah Carey. Eram 6 ou 7 executivos. E ele disse o seguinte: olha, o nosso maior negócio aqui é o seguinte, é servir aos artistas e ao nosso consumidor. Sem dúvida. Isso eu ouvi há 33 anos e estou ouvindo novamente através de você. Brilhante. Brilhante, Rodrigo. A palavra servir tem uma imensa importância. Imensa importância. Para você, inovar significa o quê, Rodrigo? Enxergar em cada passo o novo. Aliás, eu aprendi, talvez nesses últimos anos, que inovar não depende exatamente de aplicar uma ideia que ninguém nunca fez. Não, é um equívoco pensar assim. Exato. Às vezes é pegar alguma coisa que está aqui com outra que está ali. Aprimorar ou trazer conectar, e combinar. Então, a gente tem visto muito assim no dia a dia, está até na cabeça. Nós mudamos cultura na organização. A transformação cultural, para mim, foi um grande passo de inovação. Quando a gente olhava para a nossa organização e falava, bom, mas isso o acionista não deixa. Mas sempre foi assim. Mudar aquilo foi se desafiar. Uma e também imensa foi parte. Inovação. E a gente tem muita combinação acontecendo em outras indústrias que a gente aplica no nosso dia a dia hoje. A música, por exemplo, nos ensinou demais. Como foi a transformação da entrega da música, como é, por exemplo, a entrega da mobilidade hoje. Sem dúvida. Isso é inovação. E para concluir, Rodrigo, qual o seu principal objetivo a longo prazo? Bom, eu vou, apesar de ser um clichê, vai ser... Não, os clichês muitas vezes são as verdades, não tem essa. Não é só entregar uma organização melhor do que eu recebi, mas de fato ter gente... Eu me vejo hoje muito como treinador de piloto, né? Depois, passados esses 4 anos e meio de liderança no Brasil, de América do Sul, olho muito para as pessoas que fazem, de fato, trabalho no meu time, não eu. Talvez o meu... Eu não posso... Está cedo para falar de última missão, mas olhar para o time, deixar o time preparado em condição muito melhor daquela que eu recebi e com certeza uma qualidade superior. Eu vejo isso hoje, tenho isso hoje em casa, tenho não mais 1 ou 2, mas 3 ou 4 pessoas que fazem individualmente muito mais do que eu fazia. E isso me deixa feliz, alegre, mas muito motivado. Acho que esse tem que ser o próximo passo. Como gestor, tem uma coisa que eu brinco lá na empresa, a gente fala todo dia, né? Não tem nada melhor na vida do que você acordar olhando e falar, bom, tem alguma coisa para construir. E eu me vejo muito como construtor, sabe, Luiz? Assim, hoje, se eu tivesse que te responder, o que você acha que você faz bem? Eu acho que eu sou bom construtor. As questões técnicas e os softwares ficaram no passado. Tem muito mais gente muito melhor que eu nisso. Eu acho que eu sei combinar os fatores e fazer construção. E a gente está num momento que essa habilidade ou esse sentimento é especialmente importante para a nossa vida, para o nosso país, de mundo. Então não tem nada melhor na vida se acordar e falar, bom, hoje eu vou construir, né? E também dormir imaginando o que eu construí, o que eu fiz. Realizei. E cada dia, se você tiver esse espírito, cada dia da sua vida vai ser melhor necessariamente, né? Então eu me desafio muito a fazer isso. Então é parte um pouco desse dilema, né? Esse sentimento é um sentimento bom. E eu acho que o servir está muito relacionado a isso, né? Tá conectado. A gente tem que pensar hoje o que a gente tem que fazer pelas nossas empresas, pelas nossas pessoas, pelo nosso país. Se a gente combinar isso como sociedade, vai. Esse é o lugar. Rodrigo, obrigado. Inspirar não é simples. Hoje foi aula. Obrigado. Muito bom estar aqui. Eu te agradeço. Eu que te agradeço. Obrigado, gente. Forte abraço. Realização Jovem Pan News.